Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos continuar aqui com a nossa série Matemática Superior, nosso curso de cálculo. Espero que vocês estejam gostando, viu pessoal? E peço para vocês se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo, é muito importante agora no começo das aulas, certo pessoal? Então tem muita gente fazendo cálculo aí, então peço que vocês compartilhem o vídeo, ok? Quanto mais compartilhamento, melhor. E aqui a aula 2 sobre teoremas sobre limites, certo? E, então, só para lembrar, na aula passada nós provamos uma coisa desse tipo. Limite de f de x mais g de x, quando x tende a A, quando os dois limites existem, quando o limite de f de x, quando x tende a A existe, quando o limite de g de x, quando x tende a A existe, isso é a mesma coisa do limite de f de x quando x tende a A, mais o limite de g de x quando x tende a A. Ou seja, o limite da soma é a soma dos limites quando os limites existem. Certo? E aqui tanto faz, eu posso somar a quantidade de parcelas que eu quiser. Outra coisa que a gente aprendeu foi que o limite de AX, vou botar aqui, de MX mais B, quando x tende a A, isso aqui é igual a MA mais B. Certo? E hoje, pessoal, a proposição é a seguinte. Se limite de f de x quando x tende a A é igual a L e limite de g de x quando x tende a A é igual a M, então limite de f de x vezes g de x quando x tende a A é igual a L vezes M. Certo, pessoal? Então tem uma demonstração para isso, usando epsilon e delta, mas eu acho que eu não vou fazer aqui não. Se vocês quiserem que eu faça, eu posso fazer, mas em qualquer livro você encontra. E eu prefiro mesmo explicar para vocês a parte mais interessante dos limites, certo? Então, como resolver problemas e etc. Então, acho que eu não vou provar isso aqui não. A prova é bem técnica, bem vários detalhes, e eu acho melhor a gente passar para outra coisa. Certo? Da mesma forma, pessoal, o limite do produto é o produto dos limites, quando os limites existem, e usando indução você pode usar a quantidade de funções que você quiser. Então, um corolário, certo? Lembrando da aula de corolário, certo? É que se o limite de fi de x, quando x tende a A, é li, certo? Isso aqui com i variando de 1 até n, ou seja, se tem n limites, né, existindo, então, usando indução, é fácil provar que limite de f1 de x vezes f2 de x vezes até fn de x, quando x tende a A, isso aqui é L1 vezes L2 vezes 2 vezes Ln. Certo? E o que acontece, pessoal, se eu pegar as funções todas iguais? Né? Então, é um corolário do corolário. Se eu pegar todas as funções iguais, eu tenho que o limite de f de x, quando x tende a A, f de x elevado a n, é igual a Ln. Ou seja, é como se a potência saísse do limite. Certo? E de fato sai. Né? A gente vai ver isso quando eu falar sobre funções contínuas. Certo, pessoal? Então, por exemplo, calcule limite de x ao quadrado mais 1 quando x tende a 2. Certo? Observa que o meu limite, que esse meu fatozinho aqui, ó, eu tenho x aqui, mas x é linear, é de grau 1. E aqui eu estou colocando um limite onde aparece uma coisa de grau 2. Certo? Então como é que eu resolvo isso aí? Primeira coisa, isso aqui eu posso escrever da seguinte forma. Vou fazer aqui bem passo a passo, pessoal, mas ninguém faz isso depois não, certo? Isso aqui é a mesma coisa de limite de f de x ao quadrado mais g de x quando x tende a 2, onde eu coloco f de x igual a x e g de x igual a 1. Certo? Agora, quanto é o limite de f de x quando x tende a 2? F de x é x. Então, por aquele primeiro fato lá sobre limite, ó, o limite de x quando x tende a 2 é igual a 2, certo? Então, isso é igual a 2. E o limite de g de x quando x tende a 2, g de x é constante igual a 1.
Então, se você olhar para cá, se você pega o m igual a zero, limite da constante é igual a constante. Já falei isso aqui. Então, o limite de g de x quando x tende a 2 é 1. Portanto, usando esses teoremas de produto e soma, esse limite aqui ó, é igual ao limite de f de x quando x tende a 2 ao quadrado, mais limite de g de x quando x tende a 2, porque os limites existem. Certo? Quanto é o limite de f de x quando x tende a 2? É 2 ao quadrado, mais limite de g de x quando x tende a 2 é 1. Então, isso aqui é igual a 5. Se a gente pensar, pessoal, o que a gente fez foi substituir o x pelo 2, né? 2 ao quadrado mais 1. Então, essa conta aqui, eu fiz uma vez para vocês entenderem como é que é feito, mas de fato vale algo muito mais geral. Então, pessoal, vale o seguinte: seja p de x um polinômio. Então, a expressão dessa forma: anxn mais an-1 xn-1 mais a soma vai até a1x mais a0. Isso é um polinômio, certo? Então, pessoal, o limite de p de x quando x tende a a, isso aqui nada mais é do que p de a. A gente vai ver depois, na aula de continuidade, que isso aqui é o que a gente está dizendo, que um polinômio é uma função contínua, certo? Ou seja, se você tem um polinômio, você quer o limite de um polinômio, quando x tende a alguma coisa, um polinômio em x, então basta substituir o x por a. Certo? Ele vai se aproximar. Isso é bem intuitivo, que é verdadeiro. Tem uma demonstração usando epsilon e delta, mas podemos demonstrar também usando aquelas propriedades anteriores, que o limite da soma é a soma dos limites, o limite da constante é a própria constante, o limite do produto é o produto dos limites, quando existem, certo? Então, isso é bem intuitivo de provar. Então, um exemplo, limite de x3 mais x2 menos x menos 1, quando x tende a 1, isso aqui basta substituir 1 ao cubo mais 1 quadrado menos 1 menos 1. Isso aqui é igual a 0. Certo, pessoal? Então, por hoje é só, certo? E na próxima aula eu quero ensinar vocês a calcular limites, coisas desse tipo. Por exemplo, isso é uma função racional. E é basicamente isso que a gente vai ver nos cursos de cálculo como os problemas mais difíceis. Função racional é um quociente de polinômios. Então, geralmente, os limites que vocês vão ver vão ser dessa forma, onde o x tende a um zero da função do polinômio do denominador. Então, precisa de algum truque, geralmente usando produtos notáveis, para resolver isso aí. Então, próxima aula, nós vamos estudar esse tipo de problema. Eu vou ensinar para vocês resolver qualquer um desses limites. Certo? Então, um grande abraço a todos e até a próxima. Espero que tenham gostado. Valeu, abraço.